Ok, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para um comentário com vocês sobre direito constitucional. Eu sou Sabino Faisal, esse é meu primeiro vídeo, atendendo aí alguns pedidos de alunos e colegas, né, do meio jurídico que têm me questionado muito sobre essa questão de foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, que seria o correto, né, juridicamente falando, né. Cabe aqui uma apresentação ainda sucinta. Eu sou filósofo formado, sociólogo, né, sou formado em direito, especialista em direito civil, direito constitucional, né. Há 30 anos estudo a Constituição Federal, né, desde 5 de outubro de 88, né, quando Ulisses Guimarães ergueu a Constituição nas mãos e bradou: criticá-la sim, desrespeitá-la jamais. Acreditem, eu estava presente, né? Então eu conheço, eu transito há 30 anos pelas páginas da Constituição, né? Então o que me traz aqui hoje nesse curto vídeo, eu não vou me alongar até para não me tornar cansativo, mas para instigar, como filósofo que sou também, o pensar, né? O porquê só após 30 anos resolveram interpretar, né, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, né, de forma, a meu ver, um tanto equivocada. E não estou sozinho, né? O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento apertado, né, e que não é definitivo, está aí para ser modificado a qualquer momento, né, 6-5. Isso sem contar o voto, né? Se contasse o voto da ministra Rosa Weber, que já disse, na próxima ela vota, né, a favor da vigência da Constituição, porque hoje o que nós temos é uma negativa, né, ao inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Então todos somos inocentes antes do referido julgamento, todos éramos, na verdade, inocentes, né, até o trânsito em julgado. Não cabe aqui você dizer, vamos então uma interpretação, né, como dizem, exegese jurídica, né, ou hermenêutica, né, vamos interpretar assim ou acolá. Não, não é assim. Depois de 30 anos resolver interpretar de forma diversa, e veja bem, aqui não estamos defendendo A ou B, candidato ou partido político, né? Eu não sou filiado a partido algum, isso eu já deixo bem claro, não tenho ambição política nenhuma e nem tenho esse perfil, né, de político, né? Então cada um no seu campo, na sua área de saber. Eu não me coloco apenas como um estudioso, né? Ainda estudo até hoje ainda estudo, sou aluno de psicanálise, né? No final do ano aí estou, se tudo correr bem, né, me tornando psicanalista, né? Mas voltando, o que acontece então quando você tem um julgamento que diz que vamos agora cumprir a Constituição, mas quando na verdade afasta a Constituição, né? Nega-se vigência ao comando do Constituinte, né? Então você dá uma interpretação elástica, dimensionada, né, para abranger, né, e afastar uma certa inércia do Poder Judiciário, né, porque não consegue julgar com
maior eficiência com processos que demandam aí anos e anos, 10, 15, 20 anos. Né? Tem um processo aí de 20 anos. Né? Processo, eu tenho processos de 1993 da Justiça do Trabalho, aqui de Atibaia. 1993. Absurdo. Tramitando. Né? Então, o que acontece? Eles não dão conta de julgar, né, todos os processos no STF, né, e acabaram com essa de, não, agora eu vou remeter ao juízo de primeira instância, né, Sérgio Moro, juízes estaduais, no caso Tiririca, aí vai para a Justiça Estadual, primeiro grau, né, um caso de assédio, só para fugir um pouco lá do ex-presidente, né? Só que não falaram para os leigos, né? E não estão pensando aí os colegas juristas, né, friamente sobre a questão, porque ao você dar entrada lá embaixo no primeiro grau, no juízo de primeira instância, você não elimina as possibilidades de que ele venha, e que é o que acontece, né? Que ele venha bater à porta de todos os tribunais, né? Até chegar no STF. Ora, aí eu pergunto, está no STF, está aqui em cima, muito bem. Aí eu mando lá para baixo, para depois voltar lá para cima. Estão querendo me dizer que isso é para celeridade, para acabar com a impunidade? Me desculpem. Alguma coisa não anda certa. Alguma coisa não anda certa. Ainda que houve um amigo hoje me perscrutando, dizendo, não, só que agora, ainda bem que ele, né, advérbio de tempo aí, agora estão permitindo a prisão em segunda instância. Agora, porque é passageiro, não é ainda definitivo. Teríamos que ter aí uma modificação constitucional. Estão falando em emenda constitucional. Este ano é impossível, dada a intervenção no estado do Rio de Janeiro, intervenção federal. A própria Constituição proíbe, no seu artigo 60, né, proíbe emendas constitucionais durante a vigência. Esse ano todo teremos a intervenção aí no Rio de Janeiro, que, a bem da verdade, vou dizer uma coisa para vocês, não está resolvendo nada. O extermínio de policiais e civis continuam, dia após dia. Muito bem. Como eu falei, isso são questões que eu vou colocando para que se pense. Pensar é difícil, pensar dói a cabeça, a pessoa não. E vai aceitando informações e não se para a pensar. Né? Então a imprensa joga isso, aquilo e fica, né? Grava-se vídeo, Brasil que eu quero, Brasil que eu não quero, e vai todo mundo, né, empurrando com a barriga. Mas veja bem, voltando, ainda que se fizesse uma emenda constitucional, né, como quer lá o senhor Rodrigo Maia, para corrigir, para amparar a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, né, para modificar o inciso 57, para tirar o inciso 57 ou modificá-lo, né, então teria essa emenda. Só que ela já nasce inconstitucional, porque o mesmo artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º, proíbe emenda constitucional em matéria de direitos e garantias individuais. E sabe onde está o inciso 57? No artigo 5º, que no seu caput, traduzindo na sua cabeça, no seu início, está lá
dos direitos e garantias individuais. Ou seja, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, deverá ser proposta logo que surgir essa emenda, que for promulgada. Porque só através de uma constituinte se muda o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Querer dar uma elasticidade, uma amoldada ali, um jeitinho para prender este ou aquele, não resolve, não resolve. Foro privilegiado ou por prerrogativa de função, se o STF não tem condições de julgar a contento, a tempo suficiente e deixa prescrever, a culpa é do sistema. Então se coloque mais juízes, auxiliares, e que se tome menos tempo nos julgamentos. Um julgamento, veja bem, uma sessão, um absurdo, uma sessão plenária que não tem condição de julgar um simples habeas corpus, um simples HC em uma sessão que se inicia às 14 horas e vai noite adentro e não termina, ainda joga para o outro dia um habeas corpus. Aí me desculpem, certo? Ler, uma coisa que me revolta, a leitura de votos. Isso é desnecessário, é midiático. Tá? Desculpem os colegas que pensam de forma diferente. A lei não exige a leitura de votos, tanto que alguns até declinam de efetuar a leitura. Agora, vejam bem, procuradora de justiça tem tempo limitado para falar. Advogado, tempo limitado para falar. E não pode ler nada. Nada, não pode ler, ele tem que falar. Por quê? Porque já está tudo lá. E o que vale, meus amigos, é o resultado do julgamento que será publicado no Diário Oficial online. Tá certo? Online, Diário Oficial que vai sair online. Quem quiser, que for do meio jurídico, quiser ler a íntegra, que leia. Então bastaria os nobres julgadores do STF, ministros, ler a parte final, se quisessem. Então 15 minutos, meia hora para cada um, nós teríamos aí um julgamento em uma sessão de 10 processos, e não um, ou nenhum, como tem acontecido. Então eu, com a devida vênia, entendo uma aberração o que estão fazendo com a Constituição. A minha Constituição está aqui, ó. Tarja preta. Tarja preta, por quê? Luto, tá? Desrespeitada, vilipendiada. Olha, vivi a época chamada militarista, dos militares, não vi isso. AI-5, não vi isso. A Constituição desrespeitada, afrontada da forma que está, e tentando aí contornar situações, não me parece correto. Não estou sozinho. Eu tenho 6 ministros do Supremo com o mesmo entendimento, 6 contando a Rosa Weber, e tenho vários aí juristas, aí amigos, aí Luiz Flávio Gomes, jurista aqui de São Paulo, eminente, advogado agora, e muitos outros. Então não me venha dizer que nós temos que cumprir a Constituição. Se cumprisse a Constituição, ninguém, meus amigos, estaria sendo preso agora
em segunda instância. Né? E se não é preso de forma rápida, a culpa não é do réu. E outra, se existe recurso, já estou me estendendo muito aqui na minha explanação, se existe recurso, é porque existe erro. Percebe? Se existe recurso, existe erro. E não foi o advogado, ou o promotor, ou o juiz que criou isso. Foram os próprios legisladores que viram que a justiça no Brasil tem muitos equívocos e corrige-se muito. Para vocês terem uma ideia, outro ponto para se pensar. Hoje fala-se muito na sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro. Só que ele também se equivocou. Se você tomar por base o entendimento da promotoria, que a promotoria recorreu. Percebe? Então a promotoria entrou com recurso contra a decisão que condenou o senhor Luiz Inácio Lula a 9 anos de prisão, para que a prisão a pena fosse majorada, aumentada. E logrou êxito. Então a prisão foi majorada. Então, sob essa perspectiva, sobre esta ótica, a condenação, a sentença, ela foi reformada em parte e favorável ao Ministério Público. Não é verdade? Não tivesse recurso, ficaria com 9 anos e acabou. É muito fácil. O juiz de primeira instância, ele dá a sentença e acabou. Daqui a pouco vou dizer, não, vale prisão em primeira instância. Quer dizer, aí absolvido lá em cima, como que fica? Meus amigos, eu sou Sabino Faisal. Gostou do vídeo? O primeiro vídeo meu, Sabino Faisal. Curta, dá um ok aí pra mim. E aí a gente vai debatendo aí, tá? Podem comentar dentro de uma cortesia, de uma sem palavras desnecessárias aí, equivocadas. A intenção nossa aqui é provocar a reflexão, tá certo? Boa tarde a todos, ou boa noite, depende do horário que estiver assistindo, e a gente se vê em breve. Eu vou procurar postar um vídeo semanal. Dá o seu ok para mim aí, o seu joinha, e até mais, até logo.